Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Hoje estaremos terminando essa série 3. O poder de Deus irá se manifestar de uma forma muito poderosa na vida de todos nós, porque aonde a palavra de Deus ela habita, ali há transformação. E nas bem-aventuranças nós falávamos no programa passado, paramos no 9, né? Diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que mantém a paz, aquele que tenta controlar a situação. Bem-aventurados, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essas últimas três, que seria no caso 10, 11 e 12, nós vamos falar hoje sobre esse assunto e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito grande, ou vai falar, vai produzir na sua vida algo grandioso. Bem, no versículo 10 de Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus, ele foi criado, foi preparado para aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. A justiça, o que significa isso, pastor? Justiça é aquilo que não pende nem para o lado certo, nem para um lado nem para o outro. A justiça, ela é fiel. Se você plantou, você vai colher. A justiça é assim. Se você plantou uma semente boa, tu vai colher um bom fruto. Porém, se você planta uma semente de má qualidade, é o que você também vai colher. E é justo, não é verdade? Então, quando o Senhor Jesus disse bem-aventurado, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Perseguido é aquela pessoa que, por ela ser justa, por ela fazer a vontade de Deus, ela incomoda. Você vê, se nós pararmos e vermos o que aconteceu com os profetas, com os discípulos, vamos ficar no próprio Senhor Jesus. O que Jesus fez de ruim? Qual foi o erro que o Senhor Jesus cometeu para que ele passasse por tudo aquilo? Simplesmente o bem. Ele fez o bem, ele curou, libertou, salvou, transformou vidas. Então isso incomoda o mundo, O mundo, ele nos odeia. Jesus disse: odiaram a mim e odiarão a vós outros. Então, quando você vive pela fé, não é o mundo natural, é o mundo sobrenatural. Viver pela fé é viver no mundo sobrenatural. É crer, é acreditar naquilo que não aconteceu, mas crer que aquilo vai acontecer na sua vida. E é isso que incomoda o mundo, porque o mundo acredita naquilo que vê, não é verdade? O mundo é assim, eles têm que ver, têm que palpar, têm que tocar. Você veja o próprio discípulo do Senhor Jesus, chamado, ele diz assim, se eu tão somente não tocar ali na ferida, se eu não tocar, se eu não ver, eu não acredito. E aí foi quando o Senhor Jesus falou com Tomé: Tomé, você teve que tocar para ver, Então toca.
E aí, quando ele tocou, ele disse, meu Senhor, meu Jesus, ele diz, olha, você teve que ver e tocar para crer. Mas eu te digo uma coisa, bem-aventurado é aqueles que nunca me viram, mas creem em mim. Você entende a fé como funciona? A fé, ela não precisa de tocar, ela não precisa de ver. A fé, ela é a certeza, é a convicção de fatos que não se vê. Eu venho falando muito sobre isso. Agora nós vimos aqui no versículo 11, diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Todo mal contra vós. Bem-aventurado, vencedor, vitorioso, feliz é aquele que por causa do nome de Jesus vos injuriarem. Sabe o que é uma injúria? A injúria é justamente alguém dizer aquilo que você não fez, aquilo que você não é, né? Testemunhar falsamente contra você, te caluniar, criar situações para que você venha ser injustiçado para este mundo que está aí fora. Então ele diz que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. A injúria, ela sempre acompanhada da perseguição, né? Perseguição é justamente aquela pessoa que ela fica ali maquinando, ela fica criando, ela fica arrumando situações para destruir o justo, né? Quantas pessoas foram injustiçadas. Talvez agora eu esteja falando com pessoas que também foram injuriadas. Você foi injuriado, você foi injustiçado no seu trabalho, na sua casa, na sua família, né? Amizades, alguém falou mal contra você, não é verdade? E você sempre foi fiel, você sempre foi honesto, você sempre foi justo nas suas coisas, mas é isso que incomoda o mundo, é isso que faz as pessoas deste mundo ficar nervosa, né? Ficar invocada, elas se acham inferior, e na verdade são mesmo, porque aquele que quer o mal de alguém, aquele que quer destruir a vida do outro, ele não pode ser superior, ao contrário, há dentro dele um espírito de malícia, de maldade, há um espírito de destruição dentro dele, um espírito de mentira, e nós sabemos que o espírito de mentira é o próprio diabo, né? O diabo é o pai da mentira, e todo aquele que tem a mentira na boca, realmente ela tem o caráter do diabo. Ela é parecida com o diabo. O diabo tem prazer da mentira, de criar situações, de tentar dibriar as pessoas, tentar caluniar, tentar julgar a pessoa para baixo. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado, não é isso? Sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Mentindo, disserem todo mal contra vós. É a pior situação. Você já passou por isso? Eu já passei. Eu já passei muitas vezes de passar por algo que eu não fiz. De falarem de mim de coisas que eu não fiz. Não é fácil, é duro. Principalmente quem gosta de andar certo, quem gosta de andar no caminho verdadeiro da justiça, não é fácil. Não sou perfeito, mas eu procuro ser justo nas minhas coisas, meus negócios, em tudo que eu faço. Eu não gosto, jamais, eu não gosto de tirar proveito de ninguém, porque quando eu prejudico alguém, lá na frente eu vou ser prejudicado. Você pode ter certeza, todo aquele que planta uma semente negativa, uma semente ruim hoje, amanhã ele vai colher o fruto daquilo que ele plantou. Não tem jeito.
Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são injuriados, né? E são perseguidos. E depois no finalzinho diz aqui, ó, e disserem todo mal contra vós. Regozijai, se alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas e que viveram antes de vós. Os profetas passaram também por isso. Você lembra o caso de Elias, que Jezabel queria matá-lo pela verdade que ele pregava, pela manifestação do poder de Deus, quando ele orou e falou, olha, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo dos céus agora. E o fogo desceu, você lembra? Jezabel ficou indignada e mandou matar Elias. Mas Elias fugiu para o deserto, né, com medo dela, e tanto é que isso teve um preço. Mas isso é para outro assunto para frente. O que eu quero mostrar para você é que nós temos que nos alegrar, nós temos que nos exaltar, exultar, porque grande, grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu gostaria um pouco de falar sobre isso. A Bíblia fala da salvação e do galardão. A salvação é o dom gratuito de Deus, que você alcança a salvação pela fé. Salvação. E o que é então o galardão? O galardão é uma recompensa, é o reconhecimento de Deus naquilo que você faz quando se vive pela fé, na obediência, né? Com amor, ajudando, abençoando as pessoas. Se a gente olhar e nós vermos, Moisés foi assim, Elias foi assim, Jesus foi assim. Então você vê, a maioria das pessoas que crê no Senhor Jesus, crê de fato e de verdade, elas serão salvas. Mas o mais importante não é só a salvação. A salvação é importante, claro, mas veja que a Bíblia nos dá também o galardão. Quer dizer, então, que se eu der alguma coisa para alguém, se eu ajudar alguém, não, isso é uma obrigação nossa. Amor é ajudar, amor é compreender, fé é obediência, é fazer aquilo que Deus determina que você venha fazer. E o galardão, então, pastor? O galardão é justamente, ou seja, a recompensa que Deus dá, é para aquelas pessoas que, além de estar na fé, elas também sacrificam a sua vida por amor a Deus. Aquelas que têm prazer de ajudar. Ela vê uma pessoa caída, ela vai lá, ela fala de Deus, ela prega. Enquanto ela não ganha aquela alma para Jesus, ele não sossega. Ele está ali, ele está lutando, ele está se esforçando. Você entendeu? Então, muitas pessoas, elas confundem salvação com galardão. Salvação é mediante a fé, um dom gratuito de Deus. O galardão é justamente a recompensa ou reconhecimento de Deus através do seu comportamento, do seu relacionamento com Deus, daquilo que você faz para Deus, não pensando em ganhar alguma coisa, não tirando proveito de situações, mas pelo fato de você viver pela fé e seguir os passos de Cristo e fazer assim como o Senhor Jesus fazia. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. E é verdade. Paulo deu a vida dele por amor a Deus. Ele sacrificou a sua vida. Ele fez o melhor possível. E assim devemos fazer. Quando nós nos entregamos a Ele de fato e de verdade, Deus tem prazer de abençoar. Deus tem prazer de mudar a situação da pessoa. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e nós estaremos daqui a pouquinho orando por todos vocês. E eu quero pedir para você antes, aqui do lado vai aparecer aí, você pode nos ajudar. Nos ajuda com essa programação.
Como assim, pastor? O YouTube entende que quando você dá o seu like, quando você se inscreve, né, você aperta ali o sininho, você está gostando do programa, você está sentindo bem e com certeza Deus também está vendo o seu amor para com ele. Então você coloca aí, dá um likezinho e inscreva e dá um toque no sininho, você vai ajudar muito a gente aqui, tá certo? Outra coisa que eu quero falar com você é a respeito, você que tem um familiar, você tem um amigo, alguém que você goste, ou uma pessoa que você sempre passa, vê ela lá caída, vê ela sofrendo, já até conversou com ela, e aquela pessoa está precisando de Deus, está precisando de oração. E a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Então é fundamental que a gente ore, e é o que eu faço, eu oro 4 vezes ao dia. Pela manhã, meio-dia, às 6 da tarde e à meia-noite. E quando eu levanto de madrugada, também eu oro, e sem contar que na igreja, quarta, sexta e domingo, eu também oro fora desses horários que eu te falei. Então, a oração nunca é demais. Quanto mais você ora, é melhor. E eu quero orar por você, para sua casa, para sua família, com muito prazer. Vai ficar aqui, ó, nos comentários, você coloca os nomes das pessoas que estão necessitadas de oração. Pastor, lá em casa só é o meu pai. Coloque o nome do seu pai. Ah, não, é o meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, ela é incompreensível, ela está passando um problema. Põe o nome dela aí. Ah, eu trabalho em tal lugar, o empresário lá, gente boa, mas ele está precisando de Deus. Então põe o nome dele aqui, ó, e a gente vai estar orando por ele também, tá certo? Será um grande prazer orar e pedir a Deus por essa pessoa. Gente, eu quero dizer para você que nós estamos ali na Igreja Ministério da Fé. Igreja Ministério da Fé. Aonde fica esse endereço, pastor? Na Rua dos Casados, 388, em Santo Amaro, ali próximo ao Shopping Tacaruna. Você é o meu convidado todo especial. E os horários de culto? Bom, os horários de culto, nas quartas e sextas, eu estarei às 19 horas. E aos domingos, eu estarei às 18 horas, ali orando para que Deus abençoe a sua vida. É o culto do Espírito Santo. E eu sempre chego 1 hora antes, eu estou ali atendendo a todas as pessoas que precisam do atendimento, tá bom? E eu creio que Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. Bom, gente, é momento de oração, nós vamos falar com Deus agora, tá certo? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua mão de poder possa tocar na vida dessas pessoas que tem os seus nomes escritos no comentário, esse filho, essa filha, essa esposa, este marido, que agora colocou o nome da família para orar. Eu peço por eles, visita cada um deles, abençoe a todos, Pai, o católico, o espírito, o evangélico. Abençoe também, Senhor Deus, aquele que está numa clínica, no hospital, no presídio, aonde quer que tenha alguém doente, enfermo, passando por um problema, essa pessoa que foi atropelada, que está sofrendo, essa pessoa que está passando por uma cirurgia, meu Deus, cura, liberta, visita o hospital do câncer, Pai, restaura a saúde, dá vida a essas pessoas. Eu as coloco, Pai, nas tuas santas mãos e as declaro desde já todas abençoadas pelo poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai, dá o emprego ao desempregado, abre uma porta, Senhor. Nunca deixe faltar o pão de cada dia na mesa dessa pessoa. Abençoe esse empresário, que ele venha crescer para dar mais emprego a muitas pessoas que estão desempregadas. Senhor Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém
e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você seja muito abençoado. Até lá.